Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Mas pastor, o senhor vai pregar já? Já. Graças a Deus que você chegou, já está aqui, né? Nós já vamos pregar sim. Ah, mas a pregação não é para o final? Quem disse? Posso pregar até no começo, no meio, no final, né? Glória a Deus. O Senhor está dizendo para pregar agora, nós vamos pregar agora. Aleluias. E a palavra que nós vamos pregar é indo à cruz. Hoje é um culto de Santa Ceia. Veja que os hinos que foram cantados, da harpa, falou sobre isso. O texto que foi lido pelo pastor Ismaelino falou sobre isso, falou sobre a cruz. O irmão cantou aqui, irmão Jato, também um hino sobre isso. Falou sobre o véu do templo que se rasgou. Nós temos acesso para adorar. Mateus capítulo 10, 37 e 38. Glória a Deus. O 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Repetem. 38 agora, por favor. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Estou só a igreja. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui já assistiu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Quem já assistiu aqui? Porque tem muitos outros filmes. Mas o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi considerado pela crítica como um filme de alto nível de violência. É difícil quem não assistiu esse filme que não sentiu pelo menos vontade de chorar. Pelo menos. Uma grande parte, antes de terminar o filme, estava em lágrima. Tamanha a violência apresentada no filme. Contudo, aquele filme ainda não mostrou o verdadeiro tamanho, ainda não mostrou a verdadeira dimensão do sofrimento de Jesus. Nós estamos hoje reunidos, você olha aqui e vê o pão, você olha aqui, ali vê o vinho, o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Esse culto tem o efeito de fazer a gente lembrar desse sacrifício, lembrar desse sofrimento, lembrar desta violência causada à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos adorar melhor, para que nós possamos servir melhor, para que nós possamos se responsabilizar mais, para que nós possamos entender a dimensão do que Jesus fez por nós. Porque tudo isso foi feito com um objetivo. Aleluia, que nós estivéssemos aqui alegre, feliz, satisfeito, aleluia, gozando da salvação que Ele nos ofereceu ali na cruz do Calvário. Você acha que foi fácil para Jesus? Não foi fácil para Jesus. Ir à cruz não foi fácil para Jesus. Mas Ele foi. Mas antes de Ele ir até a cruz, o sofrimento já estava acontecendo. O sofrimento não aconteceu só na cruz. Não. Antes da cruz, Jesus foi chicoteado. Antes da cruz, Jesus foi chutado. Jesus foi espancado. Jesus foi perfurado até quase perder as suas feições humanas. Antes da cruz, Jesus levou socos
Jesus foi algemado, Jesus foi açoitado inúmeras vezes com chicotes, com lâminas e com pedras em suas pontas. As lâminas, cada chicoteada que Jesus levava, ali causavam cortes no seu corpo. As pedras na ponta dos chicotes causavam hematomas em seu corpo. Grande era o sofrimento de Jesus. Grande foi a humilhação que Jesus sofreu por mim e por você. Cuspiram no rosto de Jesus, chutaram Jesus, enxotaram Jesus, e no fim de tudo pegaram uma coroa com espinhos afiados aí colocaram sobre a cabeça de Jesus, furando a sua fronte, aleluia, derramando sangue. E depois de tudo isso, Jesus foi colocado agora sobre uma cruz pesadíssima, que ele tinha que levar até o Gólgota. Você acha que levaram Jesus, chegou lá no Gólgota, colocaram ele ali e pregaram ele, levantaram ele? Não! O sofrimento aconteceu muito antes. Muito antes da cruz, Jesus já vinha sofrendo por mim e por você. Jesus agora está subindo o Gólgota. Jesus agora está levando nos ombros uma cruz pesadíssima. Era tão pesada a cruz que Jesus estava levando, o pastor Ismaelino, que no caminho do Gólgota, por várias vezes, Jesus caiu e a cruz caiu sobre ele. Tão pesada era a cruz que Jesus estava levando. Alguns historiadores dizem que Jesus levava uma cruz sobre os ombros que já estavam em carne viva. Você acha violência naquele filme? Você acha um grande sofrimento quando assistiu aquele filme? Isso não retrata absolutamente nada em relação ao que é verdadeiro. Eles quiseram aproximar, mas é muito mais. Muito mais. E aí quando chega no Gólgota, aí é o momento em que as mãos e os pés de Jesus são cravados, são perfurados ali com cravos. Depois Jesus é levantado ali na cruz, seguro por aqueles pregos. E depois, para certificar se Jesus estava morto, alguém pega uma espada, aleluia, e deu o último golpe, aleluia, em Jesus Cristo, para certificar que ele estava morto, em um dos seus lados. Agora eu quero dizer para você, Jesus foi pregado naquela cruz. Jesus foi levantado entre os céus e a terra durante 6 horas. E Jesus está ali na cruz. Jesus está ali passando este grande sofrimento. Pastor, por que o senhor está pregando sobre isso? Porque hoje é dia de lembrar da cruz. Porque hoje é dia, a Bíblia diz, fazer isto em memória de mim. Em memória do que aconteceu comigo. Em memória do meu sofrimento. Você precisa saber por que você está aqui. Você precisa saber por que você é adorador. Você precisa saber por que ali trabalhar para o Senhor é um privilégio. Você precisa saber ali por que aleluia, estar na casa do Senhor, aleluia, louvando a Ele, adorando a Ele, cantando para Ele, testemunhando para Ele, aleluia, é um dos grandes e maiores privilégios da igreja, porque Jesus já fez tudo por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está ali agora sofrendo as agonias. E a gente olha Jesus, aleluia,
na sua mão direita, no seu braço, sua mão esquerda, aleluia, os pregos segurando Jesus. Nos pés da mesma forma. E aí a gente pensa, será possível aqueles pregos poder sustentar Jesus naquela cruz? Não, não. O que sustentou Jesus na cruz foi o amor dele pelo Ismaelino, o amor dele pelo Márcio, o amor dele pelo Salles, pelo Hernandes, o amor dele para você. Você pode adorar o Senhor, aleluia. Eu não tenho dúvida quando eu digo Jesus te ama. Você pode dizer para qualquer pessoa, Jesus te ama. Ali, se alguém está dizendo ninguém me ama, você diz é mentira de Satanás. Só porque tua mãe não te ama, o teu pai não te ama, o teu tio não te ama, o teu vizinho não te ama, mas tem alguém que te ama, e esta pessoa se chama Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. E não tem coisa melhor do que ser amado por Jesus. Aleluias. Mas pastor, esta é o tema da mensagem? Não. O tema da mensagem é: por que a cruz? Por que a cruz? Você já parou de pensar, parou para pensar, por que a cruz? Nós lemos aqui no capítulo 10, Jesus uma vez dizendo: quem não toma, ou quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aleluias. É difícil dizer isso, mas é a Bíblia que diz. Dá uma olhadinha para o lado pelo seu irmão e diz: a cruz é necessária. Não existe como servir a Jesus sem cruz. Jesus está dizendo aqui, sem cruz, ninguém é capaz de me servir. Se alguém deseja me seguir, me servir, ali primeiro, Jesus disse: toma a sua cruz, aleluia, e aí pode vir, aí você é digno de pertencer a mim, porque se não tomar a cruz, não é digno. Se toma a cruz, é digno. Se não toma a cruz, não é digno. Nós chegamos num culto como esse e perguntamos: quem é digno? Quem é digno de tomar o pão? Quem é digno de tomar a ceia? Aleluia. Todos os que foram dignos da cruz. Se eu entendo que eu preciso da cruz, eu sou digno. Se eu entendo que eu não preciso da cruz, eu não sou digno. A cruz é necessária. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz, não pode me seguir. Não é digno de mim. É Jesus que falou. Ele disse: você precisa negar a si mesmo. Por que, irmãos? Negar a si mesmo. Jesus disse: porque negar a si mesmo é crucificar a nossa carne, é nos render, é nos entregar, ali é dizer ao Espírito Santo: eu estou aqui, é dizer: o Espírito Santo pode me usar, é dizer ao Espírito Santo: eu não mando em mim, ó Espírito Santo, guia a minha vida. Jesus disse que o meu propósito, aleluia, o meu propósito é estar na cruz todos os dias. É por isso que eu preciso da cruz. Porque o propósito de cada crente é estar na cruz todos os dias. Ali é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Nós precisamos estar na cruz. Mas pastor, isso está na Bíblia? Está. Coloque aí, por favor, quem está nos ajudando aí, coloca aí para mim. Vou colocar 3 textos. Mateus 16 e 24, por favor. Mateus 16 e 24. Depois Gálatas 2 e 20. Depois Gálatas 5 e 24. O que diz Mateus 16 e 24? Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Quem disse? Jesus. Gálatas 2:20, coloca aí para mim, por favor. Gálatas 2:20. Já estou, aí é Paulo falando, já estou crucificado com Cristo. Para eu ser crucificado com Cristo, eu tenho que ter minha cruz. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, mas não é eu que vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu não mando mais em mim. A vida não é mais minha. A vida agora que eu vivo é a vida de Cristo. Agora vejamos Gálatas 5:24. Aí Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Agora Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, coloca aí para mim, por favor. Está lá, 6:14. Mas longe esteja de eu gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, veja que a palavra de Deus fala sobre cruz, 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 só cruz. Mas tem gente hoje, se falar de cruz, ele coloca credo na frente. Cruz, ele diz credo. Cruz, credo. Porque tem medo de cruz. Sobre a cruz, irmãos, há 3 pontos importantes a ser considerados. O primeiro ponto é: a cruz nos mostra o que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele morreu por nós, nos garantindo assim um meio infalível de obtermos a vida eterna e de nós nos achegarmos a Deus. É na cruz que Jesus morreu por nós. Mas também a cruz mostra um segundo ponto. O segundo ponto é: a morte de Jesus na cruz não representa apenas a morte dele. Olha aí, não representa apenas a morte dele. Jesus morreu na cruz, e a morte de Jesus na cruz representa que nós morremos com ele. Romanos 6, versículo 11, coloca aí para mim. Nós vamos ver este texto da Bíblia, que é muito importante ser considerado, que diz assim, Romanos 6:11, assim também, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, mas vivo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é a cruz que mostra que nós estamos mortos. Mortos para o pecado e vivos para Deus. E em terceiro lugar, a cruz fala de andarmos em novidade de vida. Quer dizer, a cruz nos dá uma vida nova, porque passamos a viver a vida de Cristo. Está escrito em Romanos 6 e versículo 3, coloca aí por favor. Romanos 6:3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Viu aí, irmão? Então a cruz fala em andarmos em novidade de vida, porque está escrito assim, que o poder do pecado sobre nós foi quebrado através da morte de Jesus Cristo na cruz. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, nós vamos ver no versículo 4, coloca o 4 aí agora. Versículo 4, o próximo versículo, por favor. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Através da morte de Jesus Cristo, por causa da cruz, por causa do sofrimento de Jesus, aleluia!
Oh, o poder da nossa natureza pecaminosa, o poder da nossa natureza inclinada ao pecado, aleluia, foi esmagado, aleluia. Por isso nós lemos aí no versículo 4, podemos andar em novidade de vida, e andar em novidade de vida significa deixar que a vida velha, aleluia, reine, deixar que a vida de Jesus, aleluia, possa reinar. Deixa que a vida velha não reine, mas a vida de Jesus Cristo reine sobre nós, porque agora é Ele, agora é por Ele, agora é para Ele, aleluia, Ele, por Ele, para Ele. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Significa que a vida que nós vivemos agora, nós vivemos para Deus, nós vivemos para Deus. É claro que nós enfrentamos barreiras, nós enfrentamos dificuldades, sim, aleluia, porque o diabo não quer que a gente viva para Deus. Nós estamos no mundo, e nós precisamos enfrentá-lo, enfrentar de cabeça erguida. Ali no versículo 11 diz que nós devemos considerar mortos pelo pecado, aleluia, mas precisamos estar unidos com Cristo, aleluia, porque é unido com Cristo que nós vamos saber que estamos vivos para Deus. Aí nós perguntamos, mas pastor, o que é viver para Deus? Viver para Deus é viver debaixo da vontade de Deus. E quando eu falo viver debaixo da vontade de Deus, é quando nós começamos a negar a nós mesmos muito dos prazeres que estão aí neste mundo. Nós encontramos pessoas, eu vivi a minha vida cristã quase toda ouvindo pessoas dizer, irmão, pastor, olhe por mim porque a minha cruz está pesada. Até parece que a cruz dele pesa mais do que a de Jesus, ou pesou, ou está pesando mais do que a de Jesus. Ele diz, a minha cruz está pesada. Você sabia, evangelista Márcio, que a cruz sua pesa o mesmo tanto que a do Ismaelino, sabia? Ou não sabia? Você sabia, pastor Salles, que a sua cruz pesa o mesmo tanto da do pastor Hernandes? Sabia disso? Irmãos, não existe cruz com peso diferente, não. A nossa cruz pesa igual. A questão é que a gente confunde cruz com fardo. Nós confundimos cruz com peso. Lá em Gálatas, parece que no capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim, olha, levai a carga uns dos outros. Alguma versão diz, levai o fardo uns dos outros. Irmão, se fosse assim era fácil. Olha, pastor Ismaelino, minha cruz está pesada. Já a Bíblia diz para você levar a minha cruz. Leva a minha cruz. Aí ele diz, eu estou ruim da coluna, você vai ter que levar a minha. Não, mas nós não vemos nenhum texto da Bíblia dizendo levar a cruz um dos outros. Diz, tome a sua. Quer dizer, eu tenho a minha. Tome a sua cruz e siga-me. Ele tem um fardo, eu tenho outro. Se todo mundo fosse relatar aqui os seus problemas, suas lutas, nós vamos dizer que nenhum é igual. É diferente. Todo mundo tem um fardo diferente, tem uma luta diferente, enfrenta uma situação diferente. Mas cruz não, cruz é igual. Cruz é uma só. Aí você diz, mas pastor, então não estou entendendo o que é a cruz. Você quer entender o que é a cruz? Jesus foi lá para o Getsêmani e estava orando. E estava orando, e a agonia chegando. E a agonia chegou, e a agonia, ele ficou agoniado e tal, e a oração, porque ele estava vendo diante dele todo o cenário da cruz. Jesus estava vivenciando, antes do processo, a cruz lá em Getsêmani. Foi tão pesado aquele momento, que a Bíblia diz que até mesmo as gotas de suor se transformaram em sangue. Tão grande era a guerra que Jesus estava travando ali em oração. Foi tão forte que Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você imagina que se
tivesse acontecido, o que seria de nós? O que seria do mundo? O que seria de nós? Aí Jesus diz assim: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Qual era a vontade do Pai? Diga comigo, cruz. Diga comigo, cruz. Diga comigo, cruz. A vontade do Pai era a cruz. Aí quando Jesus diz para o pastor Salles: olha, se você, Salles, quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade de Jesus? Cruz. Jesus está dizendo: a minha vontade é a sua cruz. Esta é a minha vontade. Então, a nossa cruz, irmãos, não é o fardo, não é o problema, não é a luta. A nossa cruz é a vontade do Pai. Se eu faço a vontade do Pai, eu carrego a minha cruz. Se eu não faço a vontade do Pai, eu desprezo a minha cruz. Então, se você não entendia isso, vai sair entendendo hoje. Que tem muita gente que há muito tempo não carrega a sua cruz. Porque ele está confundindo cruz com problema, com fardo, com dificuldade. Não, não, não. Isso aí todo mundo passa. Isso aí Jesus disse: no mundo vocês vão ter. Vai ter aflição. Agora, se você resolve levar a sua cruz, você vai fazer a vontade na aflição. Você vai fazer a vontade na agonia. Porque Jesus sofreu antes da cruz. Ele sofreu. E quando a cruz chegou, ele carregou. E quando a cruz chegou, ele levou. Aleluia. Então, se alguém quer viver para Deus, deve estar disposto a fazer a vontade de Deus. Vai estar disposto a andar debaixo da vontade de Deus. E andar debaixo da vontade de Deus é negar a si mesmo. É colocar a sua carne na cruz. É negar a si mesmo, é crucificar, aleluia, a sua vontade. É dizer para Jesus: não seja feito como eu quero. Eu queria era ficar em casa. Aleluia. Se eu ficasse em casa, eu tinha como também cultuar da mesma maneira. Mas aí você diz: mas Senhor, não seja feito como eu quero, seja feito como tu queres. Então eu quero, Senhor, aleluia, fazer a tua vontade. Eu preferia, Senhor, não assumir este conjunto. Ali, mas o Senhor quer. Então, pastor, pode colocar a mão sobre a minha cabeça. Eu não queria muito fazer isto ou fazer aquilo. Mas se o Senhor quer, eu não quero, mas o Senhor quer. Então você vai sacrificando a sua vontade. Vai pegando a sua vontade e colocando na cruz. Porque a cruz é a vontade de Deus. A cruz é a vontade do Pai. Esta é a cruz. Aleluias. Mas é tão fácil abandonar a cruz. Por quê? Porque nós somos incentivados a abandonar a cruz. É verdade. Às vezes por pessoas que estão perto. Olha, quem incentivou Jesus a abandonar a cruz não foi ninguém de fora, não, foi um discípulo. Jesus: é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas o discípulo diz: não, Jesus, não, isso não vai acontecer não. De jeito nenhum. O senhor não vai morrer não. Quer dizer, estava dizendo para Jesus rejeitar a cruz, abandonar a cruz. Jesus disse: é necessário, mas não. Nós não aceitamos isso não. Nós não aceitamos que o Senhor morra. Nós não aceitamos que o Senhor sofra. Mas é necessário. O problema às vezes da vontade de Deus, da cruz, é porque às vezes a gente precisa negar a si mesmo. A gente precisa negar a nossa vontade. Tu já pensou? Você fica com vontade enorme de falar de alguém.
surgiu uma situação, e aí você até seleciona para quem você vai mandar a mensagem, para quem você vai falar, e naquele momento você diz: não, a vontade de Deus não é essa é a minha vontade. E você crucificar aquela sua vontade, porque o que você queria era disseminar, o que você queria era fofocar, o que você queria era envergonhar aquela pessoa, mas você crucifica a sua carne. Isso é só um exemplo. É só um exemplo. Imagine quantas vontades de Deus que nós não estamos fazendo. Hoje, nós estudamos, eu sei tanto quanto aqui, entre os homens quanto entre as irmãs, foi lindo isso, o que nós aprendemos sobre Ananias, Misael e Azarias. Eles realmente tomaram a sua cruz, aleluia. Eles preferiram a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era continuar sendo fiel. A vontade do homem era que eles dobrassem diante de uma estátua e adorassem. Mas eles conheciam a palavra. Jesus disse para Satanás: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. E eles conheciam isso, que só Deus é digno de adoração. Então ele diz: olha, quiser lançar a gente na fornalha, pode lançar. Porque o nosso Deus é tão poderoso, mas é tão poderoso, que se Ele quiser, Ele nos livra da tua mão. Mas se Ele não quiser te livrar da tua mão, Ele pode me permitir. O texto, eu estou só ajudando o texto aqui. Tá? O texto diz assim, Ele é poderoso para livrar da tua mão e também da fornalha. Então eu digo, grifo meu, tá? Olha, Deus, o meu Deus é tão poderoso para livrar, se Ele quiser, Ele livra da tua mão agora. Mas se Ele não quiser, Ele permite que você lance a gente na fornalha, tá? Lance. E nos livra da fornalha. Veja só. E nos livra do fogo. Não importa quantas vezes você mandou aquecer. Estava disposto a morrer. Cruz fala disso, de sofrimento, de morte. Está disposto a sofrer? Está disposto a morrer? Está disposto a negar a si mesmo? Mas às vezes, irmãos, a gente por algum momento fica crucificado, daqui a pouco a gente desce. Não é fácil. O cálice, às vezes, está diante de nós. E a gente diz: Senhor, passa, porque eu não aguento não, passa. Salles é mais forte do que eu. É velhinho, mas é mais forte. Tem mais estrutura, é policial, é muito físico, passa para ele. Hernandes, cara forte, vai passando aí, Jesus, passa o cálice. Sem que eu beba, sem que eu sofra, Passa para o Nivaldo enfrenta aí, magrinho desse jeito, mas isso é um gigante, Passe o cálice, sem que eu beba. Isto é, passar o cálice, é fazer a minha vontade, é fazer o que eu quero, é fazer o que eu desejo, é o Senhor se inclinar ao que eu quero. O Senhor não está aqui para fazer o que eu quero, o que você quer, não. Nós não servimos a Ele, isso não é servir a Deus. Servir a Deus é fazer o que Ele quer e não o que nós queremos. Mas nós estamos sempre fazendo o que nós queremos. É assim que eu quero e não adianta. Eu crio confusão, eu vou criar uma barreira, eu vou fazer um barraco, porque é assim que eu quero. Você já viu isso? A gente vê isso sempre. Está rejeitando a cruz. Está abandonando a cruz, porque cruz é vontade do Pai, é vontade do Pai. A vontade do Pai era realmente Jesus na cruz, era Jesus crucificado, era Jesus derramando sangue, era Jesus, aleluia, lá dizendo, está
consumado, aleluia. Tudo que eu vim para fazer já está feito, aleluia. E aí a igreja pode dar o brado de vitória, pode dar o grito de vitória, aleluia, porque foi consumado, porque Jesus fez a vontade do Pai, e a vontade do Pai era a cruz. Amém?